E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E esse é mais um dos nossos vídeos da nova série do canal, dedicada a falar de HQs do Fantasma. E é bem isso, vamos falar de HQs do Fantasma, aleatoriamente. Por quê? Porque sim. Porque eu tô achando legal falar das HQs de um dos meus heróis prediletos. E temos mais uma vez aqui dois materiais de épocas bem distintas do herói. Temos uma das edições mais antigas que eu tenho na coleção e a edição, cronologicamente falando, mais moderna que eu tenho na coleção, né? Uma de cada coleção. Essas são as mais modernas, as aquisições mais atuais que eu tenho, e essa é uma das edições mais antigas. Primeiro ponto importante a ser dito antes de eu começar a dar uma esmiuçada nesse material é que uma coisa que vocês vão reparar, né? Não que eu acho que a maioria de vocês precisem, porque quem não conhece o Fantasma, mas uma coisa que vocês vão notar é que o Fantasma, tanto do passado quanto o contemporâneo, em essência, continua o mesmo. É incrível a linearidade desse personagem, é incrível a capacidade dele de ser coeso. O quanto, embora tenham havido invencionices, houveram, principalmente em outras mídias, né, principalmente na TV, né, com seriados esdrúxulos e tal, né, houveram invencionices, claro que houveram, mas em essência, nos quadrinhos, na maior parte do tempo, o Fantasma manteve aquele padrão, aquela linearidade, e isso nem sempre é ruim. Há quem ache que em algum momento as coisas têm que mudar, que quebrar padrões é bom, e há um momento para tudo. Realmente, para alguns personagens, para alguns conceitos, a quebrança do paradigma, a quebrança do padrão é benéfica, mas no caso do Fantasma, talvez sua maior vantagem, sua maior característica, né, seu principal trunfo seja justamente ter sempre mantido sua essência. Vamos começar então, né, por ordem, pela mais antiga. Essa aqui é a Fantasma número 168, com o código de ética aqui na capa, que é muito engraçado. É uma publicação, se não me engano, da Rio Gráfica. A gente vai dar uma olhadinha aqui dentro em busca de um expediente para ter, ó, aqui tá, vamos ver, sim, ó, da Rio Gráfica. Essa edição é de 2/8/1970. Uma das principais curiosidades, né, uma das principais coisas que me surpreendeu quando eu adquiri essa edição é que ela veio fechadinha, ela veio num lacrezinho assim. Eu não pude desfazer o lacre antes de trazer para casa. É que eu pensava que ela era uma edição preto e branco. Fiquei, né, agradavelmente surpreso quando cheguei em casa e me deparei com a edição em cores. Na história dessa edição, na história principal da edição, tem duas histórias nessa edição, né? Uma história é do Fantasma, e uma história bastante curiosa, falaremos dela no final. E na história principal da edição, o Fantasma se vê às voltas com alienígenas. Olha só, é uma das poucas histórias que eu li, que eu tive a oportunidade de ler, na qual o Fantasma, retratado aqui com aquele tradicional aqui para o Brasil, né, uniforme vermelho, que foi o que eu cresci lendo, né? Eu cresci lendo o Fantasma de vermelho. Uma das poucas histórias que eu li no qual o bom e velho Fantasma enfrenta alienígenas de verdade, né? Normalmente as histórias do Fantasma são mais pés no chão, mas há uma razão para isso também, né? Se você vê aqui, história de barrocas e desenhos de Valmir e M. Sardella, né? Essa, se não me engano, salvo engano, é uma daquelas HQs do Fantasma de produção caseira, de produção nacional, de produção aqui do Brasil. Pelo que eu percebi, pelo que eu pude entender, é exatamente esse o caso, né?
Mas se houver alguém aí que tem mais informações a respeito e que, por exemplo, pode até acabar me corrigindo, dizendo que eu estou enganado, que não é e tal, por favor, deixa aí nos comentários. Toda informação nova é bem-vinda. Vou fixar o comentário com essa correção. Mas até onde eu sei, até pelos nomes ali, né, essa é uma das produções BR do Fantasma. O Fantasma teve, né, não só ele, alguns outros, por incrível que pareça, até X-Men tiveram. Por baixo do pano, total, sem autorização, mas até os X-Men tiveram produção nacional, e o Fantasma não escapou disso. Então aqui ele enfrenta alienígenas que vêm à Terra com más intenções, acabam topando com o Fantasma, tomando os catiripapo dele, e acabam descobrindo que se a medida dos terrestres for o Fantasma, então a invasão fica difícil. Mas no final das contas há uma boa notícia, há uma boa mensagem de que nem todos os alienígenas são ruins. Descobre-se que os alienígenas que ele acabou enfrentando eram malvados, mas existiam alienígenas bonzinhos que inclusive estavam atrás deles para levá-los embora, né? Em essência, a aparência dos alienígenas é toda meio inofensiva, né? São pálidos com esses rostinhos aí. Acho que ficaram com preguiça de desenvolver alienígenas com uma aparência mais ameaçadora. E aí há essa segunda história aqui, que é uma das coisas mais aleatórias possíveis, né? Ó, é Tonka, o Magnífico. Mas quem que é Tonka, minha gente? Tonka é esse gorila aqui, ó. Esse gorila que ele vai sair no tapa com esse leão vermelho aqui. O leão aqui tá vermelho, aqui já não tá mais. Havia um problema em definir que cor o leão tinha, né? Mas ali ele sai no pau com esse leão aqui. Eles brigam pra ver quem é o manda-chuva e aparentemente o gorilão se dá bem. Quase morre no final e é salvo por um antílope, né? Tem um monte de spoiler aí, mas por se tratar de uma edição do Fantasma em histórias que, né, não há muita chance de ficar sendo republicada o tempo todo, a maioria das pessoas não vai entrar em contato com elas, então eu creio que não tem problema. E é essa a essência dessa história, né? A cara típica do que se publicava na época, né? Até essa segunda história com esse tal de gorila que lutava com leões é a típica montagem que se tinha na época. Ninguém se preocupava muito com coerência, né? A primeira história, a história em que o Fantasma enfrenta alienígenas, é boa. É boa. É extremamente divertida, simples e funcional. Então não tenho nada para reclamar a esse respeito. Fica com curiosidade o fato apenas de que é uma das raras ocasiões em que o Fantasma realmente enfrenta criaturas não humanas, criaturas não naturais. Quando eu digo raras ocasiões, é que se você for comparar a gigantesca gama de aventuras do Fantasma, a gigantesca quantidade de aventuras que ele tem, é óbvio que tem muitas outras, eu tenho outras nas quais ele enfrenta outros tipos de criaturas antinaturais, monstros gigantescos, né, criaturas sobrenaturais mesmo, bruxos e tal, mas comparativamente falando, a maioria das suas aventuras, a via de regra das suas aventuras, o Fantasma até que é um cara que lida pouco com essas coisas, mas nessa ele lidou. Depois nós temos aqui daquela coleção da Mitos, que eu comentei que eu só não consegui comprar o número 1, é a revista do Fantasma mais moderna que eu tenho, né, a revista de linha mais moderna que eu tenho no momento, é a publicação mais atual que eu tenho, não sei se é a publicação mais atual do Brasil, mas é a mais atual que eu tenho, e ela é outra que mostra o padrão. São edições suecas, né, o material veio da Suécia, publicado pela Mitos, capas de muito bom gosto, nesse formatinho americano belezinha. E a primeira história, O Terror Nuclear, tem o roteiro do Conrad Semen e a arte do Rafael Ruiz. A segunda história, A Flecha Sagrada, tem roteiro do Klaus
ou Klaus Reinhardt, e a arte do grande Saviuk, né, que até agora é o artista envolvido com essas publicações do Fantasma mais memorável, mais conhecido, com o qual eu topei. E foi muito interessante a escolha dessas aventuras para compor essa edição. Eu não sei até que ponto essa escolha foi feita de caso pensado, porque ela mistura duas vertentes muito presentes nas histórias do Fantasma, né? Uma é ele enfrentando terroristas, literalmente, com uma ameaça nuclear capaz de abalar os alicerces da África ali, do mundo, por que não, né? Pois estão tentando retomar o poder no país deles e provocar uma grande destruição, um grande medo, e o Fantasma tem que lidar com eles. Essa cena aqui na qual o Fantasma consegue fazer com que o cara tire a bota dele e use os pés para se libertar é uma das cenas mais doidas, mais viajadas que eu já vi numa história do Fantasma. Amo esse personagem, mas essa cena foi muito maluca, né? E o Fantasma então combate esses terroristas. Todas essas histórias, pelo menos até agora, todas elas são sempre histórias fechadas, tem 2 histórias por edição e histórias fechadas. Não são histórias muito longas, mas todas têm começo, meio e fim. E no final das contas o Fantasma consegue impedir o plano dos terroristas, mas não consegue prender o chefe deles, né? Que fica para uma outra ocasião, né? Ele não consegue deter totalmente os terroristas, o que, é claro, deixa material aí para outras histórias. Aqui tá a capa original dessa edição, na capa sueca, né? A segunda história, A Flecha Sagrada, é também outra história típica do Fantasma, na qual se lida com as questões de culto das tribos lá africanas, né, das tribos ali de Bangala, na qual um membro rebelde de uma tribo, ao trair a sua tribo e fugir, ele rouba não só todas as riquezas, todo o ouro dessa tribo, mas rouba também o que os nativos acreditavam ser a verdadeira razão pela qual a tribo conseguia aquelas riquezas, que é o talismã deles, uma flecha sagrada que havia sido disparada pelo o deus que eles cultuavam, né? É outro pano de fundo, é outra história muito típica do Fantasma, né? Essa questão de as tribos terem algum objeto sagrado que lhes é extremamente importante, e esse objeto é roubado, ameaçado de alguma maneira, e o Fantasma tem que lutar para reaver esse objeto, seja ele qual for. E o curioso é que nessas histórias esses objetos sempre é sugerido que eles realmente têm um poder real, já que a tribo empobreceu e nunca mais conseguiu se reerguer depois que essa flecha foi roubada. Muito mais do que o ouro que lhes foi tirado, a flecha parece que realmente causava efeito. Ou seja, são 2 temas recorrentes que vão voltar, inclusive nessa coleção aqui e em outras revistas mais antigas. Eu vou começar logo a mostrar algumas um pouco mais modernas do que essas que eu tenho mostrado, né, na mitologia do Fantasma. Alguns temas acabam sempre voltando, mas a maneira como eles são contados quando voltam é que fazem toda a diferença, né? Fantasma é bom demais e sempre vale a leitura. Se você gostou desse vídeo e gosta do Fantasma, deixa aquele like aí pra mim e pro Mestre do Terror.